Senhor, queridos professores, tudo bem com vocês? Estamos novamente nesta semana comentando, falando um pouquinho sobre a lição do maternal e desta vez é a nossa lição de número 10. O título da nossa lição desta semana é Como eu amo a tua palavra. Olha que título especial! Essa semana nós estaremos ensinando as crianças do maternal sobre o amor à palavra de Deus. O objetivo, o espaço dos alvos da nossa lição é estimular as crianças a honrar, valorizar e ter a palavra de Deus como guia, regra de fé, prática e conduta. Olha que coisa boa, né? A gente ensinar as crianças o quanto é importante amar, ler, ouvir a palavra de Deus, né? Querer buscar mais sobre as histórias que a Bíblia nos conta, porque a palavra de Deus é realmente a nossa regra de fé, prática, conduta, né? E desde pequenininho as crianças têm que ir aprendendo, entendendo sobre isso. No espaço da Bíblia, o nosso versículo de memorização é aquele versículo que acredito que muitos já conhecem, né? O Salmo 119, verso 119, 105, que diz assim: A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Olha que legal! E nessa lição, como sugere aqui a nossa comentarista, vocês podem pegar uma imagem de uma lâmpada e fazer com os pequenininhos bolinhas de papel crepom amarelo e irem colando nessa lâmpada, né? Para que eles venham entender de uma maneira mais lúdica, assim, né? Trabalhando no manual, que a palavra de Deus é lâmpada para guiar os seus passos e luz que ilumina o caminho. No espaço de louvor, o comentarista dá aqui um cântico, mas existem tantos outros cânticos também que vocês podem cantar junto com as crianças. Tem aquele que é Bíblia, meu livro companheiro. Tem o outro que é aquele BIBLA, é o livro do meu Deus, eu guardo no meu coração, BIBLA, Bíblia! Esse mais facinho assim para as crianças do maternal. E hoje a nossa história é sobre Esdras. Quem aí já ouviu falar de Esdras? Pois é, crianças, a Bíblia nos conta que Esdras era um homem muito inteligente, que amava a Deus, que amava a palavra de Deus. Mas na época que ele vivia, há muito tempo, as pessoas não estavam mais lendo a Bíblia. As pessoas não estavam mais meditando na palavra de Deus. E naquela época eles tinham a Bíblia assim fácil como a gente tem? Não, né? Naquela época eram os rolos que liam-se sobre os profetas, sobre as histórias que Deus tinha feito, né, com o povo de Deus. E aí, certa vez, a Bíblia nos diz que aqueles homens, eles pediram para que Esdras, os homens que viviam na época de Esdras, pediram para que ele lesse a palavra de Deus, que ele resgatasse as histórias, porque eles não estavam mais sabendo. E aí, crianças, olha só o que é que acontece. Você vai mostrando, né, professores visuais, e aí aquelas pessoas ficaram de manhãzinha até o meio-dia só ouvindo a palavra de Deus, só ouvindo a palavra de Deus. E elas estavam verdadeiramente ali se alimentando, prestando atenção a tudo que Esdras estava contando, lendo sobre os feitos do Senhor. Olha só, e vocês prestam atenção quando a tia conta a história, quando está no culto? É importante, né, a gente ouvir, prestar atenção. Aí você pode levar também, tem até alguns visuais de orelha grande, né? A gente tem que ouvir a palavra de Deus, né? Para que eles venham entender. O maternalzinho ainda não lê, mas sempre bom reforçar que mesmo que você não leia, não saiba
o que está escrito, mas você pode ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, não é verdade? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E aí, a Bíblia também vai nos contar sobre o rei Davi. Que o rei Davi escreveu alguns salmos, inclusive o Salmo 119, que ele dizia assim: eu amo a palavra de Deus. E aí tem no visual a figura de número 3, aqui um coração bem bonito e a palavra de Deus. E aí vocês vão reforçar com eles: vocês amam a palavra de Deus? É importante amar a palavra de Deus, sim ou não? Muito bem, o rei Davi disse que amava a palavra de Deus. Ele disse que, foi exatamente o versículo que a gente leu, que a palavra é lâmpada para guiar os passos, é luz que ilumina o caminho. A palavra de Deus é muito especial, crianças. Então, nós devemos amar a palavra de Deus também, guardar ela no nosso coração, para a gente não pecar contra Deus, para a gente ter cada vez mais fé, para a gente ter cada vez mais vontade de ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz também, sabe o quê? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, isso mesmo, a gente fica mais pertinho de Papai do Céu. Inclusive tem aquele hino que vocês podem cantar com ele, que é: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Aí você vai crescendo junto com eles, e aí diz assim, quem não ore a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não faz o quê? Diminuirá. Isso aí é muito legal para cantar com o maternalzinho, né? Que vai subindo, descendo com eles e vai reforçando essa lição que é sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus em nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual e o quanto nós devemos amar e zelar pela palavra de Deus. E aí no espaço das artes, a nossa comentarista nos diz aqui uma sugestão bem interessante de trazer para as crianças 2 Bíblias, uma com um rostinho feliz, outra com um rostinho triste, e aí você mostrar para ela qual dessas é a Bíblia que as pessoas leem, como é que a Bíblia está mais feliz, é quando lê ou quando não lê, né? E aí vai pintando com ela e circulando a Bíblia feliz, que é a Bíblia da criança, que é ler a Bíblia, né? Então, essa foi a nossa lição de hoje. No espaço do Até Logo, tem aqui a sugestão, né, de você orar, de você reforçar os principais pontos da lição com as crianças, né? É sempre importante trazer de volta à memória, o versículo de memorização, né? As imagens da história, para reforçar, porque com criança é assim, sempre repetição, que vai ensinando cada vez mais. Então é isso, querido professor, que o Senhor possa abençoar a sua vida, né? Que nós venhamos trazer também essa lição para as nossas vidas, de quanto é importante nós, enquanto cristãos, principalmente também enquanto professores, né? Estarmos sempre meditando na palavra de Deus, amando a palavra de Deus, lendo ela e agradecendo a Deus, porque hoje nós temos ela aqui, nas nossas mãos, né? De fácil acesso no nosso celular. Então isso é tudo graça de Deus. Então que Deus os abençoe e vocês tenham uma excelente aula.